Meu nome é Amaro Pereira, sou professor do Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ. Também sou diretor do Instituto Ilumina, né? E, novamente, essa aqui é uma parceria boa que tem entre o Programa de Planejamento Energético, ou melhor, a COP, né, e o Ilumina. Bom, então, assim, o que eu vou apresentar, quer dizer, na verdade eu vou ser muito beneficiado pelo fato de ser o último, né? Então, muito do que eu iria falar já foi falado e, na verdade, vai ajudar bastante a colocar esses pontos dentro do contexto. Então, eu vou falar um pouco da evolução do setor elétrico de um modo geral, tá? E das... Não sei se seriam oportunidades e riscos, mas as vantagens e desvantagens que tem o setor elétrico brasileiro em particular. Depois, algumas questões do atual modelo regulatório e o que foi publicado recentemente, que são esses princípios para reorganização do setor, né, que é o que foi publicado e que, digamos assim, está regendo o que vai estar na medida provisória que prometeram aí para essa sexta-feira, né? E a partir desses pontos a gente vai ver um pouco desses desafios ou novos desafios do setor elétrico brasileiro. Bom, então fazendo uma evolução rápida aqui do setor elétrico, novamente, muito já foi falado, né? Porque no início do setor elétrico, aliás, se a gente pegar a história do setor elétrico de qualquer país, a gente vai ver que é muito parecido. Muito parecido. E uma outra questão é que a evolução ou a transição é muito lenta, ao contrário do que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora já está se dando de uma forma muito mais rápida. Então, assim, no início era competição por novas tecnologias. Aqui foram citadas algumas tecnologias, né, que do início, né, do setor elétrico, e quando uma delas começaram a predominar, começaram a surgir o que até o professor Adilson de Oliveira chama de ilhas elétricas, né? Então, aqui também foi citado o caso de Juiz de Fora, ou melhor dizendo, de Campos, né? De Campos do Goytacazes, e essa era uma ilha elétrica. Então, só naquela cidade que havia um fornecimento regular de energia elétrica. Bom, só que energia elétrica é uma fonte que permite que vários serviços sejam prestados a partir delas. Bom, inclusive atividade econômica, lazer, bem-estar, enfim, tem vários serviços energéticos que derivam a partir dessa descoberta. Então, rapidamente, a demanda por energia elétrica cresceu bastante e também beneficiado pelo aumento da sua estrutura, que começou a ter a necessidade de ter alguma interligação, quer dizer, as fontes de energia ou a geração de energia passou a ser cada vez mais longe do centro de consumo. E com isso, com essa necessidade de construção de uma infraestrutura, entendeu-se que o setor elétrico tinha característica de monopólio natural, que também foi uma outra coisa que foi citada nas palestras anteriores. Então, como ela tinha essa característica de monopólio natural, então ela precisava ser uma indústria regulada, né? Então, alguns países caminharam no sentido de ter um monopólio privado ou um monopólio privado regulado, outros países caminharam para um monopólio público. Então, entre os países que caminharam para o monopólio privado, a gente pode citar o caso dos Estados Unidos, né? Então, ali tinham vários monopólios privados regulados. E no caso dos países da Europa, de um modo geral, e também dos países em desenvolvimento, como o Brasil, a escolha foi pelos monopólios públicos. Tá? Então, daí essa evolução do nosso setor elétrico, né? Daí o aparecimento dessas estatais. Bom, só que aí, já na década de 90, né, já o movimento neoliberal, que também foi longamente debatido aqui pelo professor Prado, começou-se a
contestar essa questão do monopólio natural. Então, por exemplo, entendia-se que a geração de energia elétrica não tinha característica de monopólio natural e que ali poderia acontecer uma competição. Então, a ideia era separar, que eles chamavam separar o produto do serviço, tá? E o serviço que seria, no caso, o mantido como monopólio natural. Bom, e daí iniciou-se a reestruturação do setor elétrico, que a gente presenciou bem, né? E alguns, a gente pode dizer que foram bem-sucedidos, outros nem tanto, né? Mas o que é importante é que a motivação para a reforma do setor elétrico nos países desenvolvidos foi um pouco diferente dos países em desenvolvimento, porque no nosso caso, além da ideia de aumentar a eficiência na prestação de serviço, a gente também precisava de atrair investimentos, porque também, como foi citado aqui, a gente estava saindo de uma crise econômica muito significativa. Então, a gente precisava atrair investimentos também. Então, era tanto melhoria na eficiência quanto atração de investimentos. Hoje em dia, a gente já tem de forma mais intensa essa questão das mudanças climáticas, né, que acaba implicando na inserção de novas fontes renováveis, que têm características bastante particulares, né, também já foram citadas aqui. E, bom, junto com essas novas fontes renováveis, a gente também tem novas tecnologias, né, por exemplo, a geração distribuída, o Smart Grid, que vão trazer cada vez mais complexidade para o setor elétrico. Então, assim, mostrando de uma outra forma, a gente tinha monopólios... Bom, parou de funcionar. A gente tinha monopólios verticalmente integrados, né? Então, bom, poderia ser o caso de todos os segmentos, né, do setor elétrico verticalmente integrados num único monopólio. E a ideia que, até na primeira reforma do setor elétrico brasileiro, era a introdução do mercado atacadista de energia, onde os geradores competiam nesse mercado, né? Inclusive com grandes consumidores tendo acesso direto a esses geradores, né? Então, a ideia, né, que foi introduzida no governo Fernando Henrique era introduzir esse mercado atacadista e que, novamente, foi criado, né, de forma similar a países cujo setor elétrico é completamente diferente, como é o caso da Inglaterra, né? E aí, por essas e outras questões, não deu muito certo. A gente fez uma reestruturação desse setor elétrico e o modelo que a gente adotou foi esse aqui, do comprador único, em que você tem vários produtores independentes, mas as distribuidoras se unem, né, para comprar energia como se fosse um comprador único via leilão. Lógico que aqui tem uma pequena variação, né, porque você também tem grandes consumidores que podem fazer contratos diretos com os produtores independentes. Então, a gente caminhou nesse sentido aqui, desse modelo do comprador único, que talvez, né, a gente pode discutir, seria um meio termo entre esse monopólio verticalmente integrado e o mercado atacadista de energia. Bom, agora, também na questão do monopólio natural, hoje em dia já se fala até que, bom, talvez a distribuição de energia não fosse mais um monopólio natural, né? Mas assim, o fato de a gente ter grandes hidrelétricas com reservatórios de regularização e elas serem integradas por linha de transmissão faz com que esse conjunto, hidrelétricas, linhas de transmissão, seja um monopólio natural. E aí, como que a gente comercializa a energia com um setor tão particular, é complicado, mas, bom, não sei se com garantia física, né, seria a melhor maneira. Bom, novamente, isso a gente pode discutir. Mas a questão é que o Brasil tem uma vasta disponibilidade de recursos, né? Então, disponibilidade de recursos não é problema. Então, a gente tem como
nossa principal fonte, as hidrelétricas. A gente também tem biomassa e biomassa de cana, eólica, energia solar. Então, isso a gente tem à vontade, né? Tem à vontade. Bom, só que tem um problema, né? Tem um problema. A previsibilidade dessas fontes não é tão fácil, né? Então, no caso da hidrelétrica, por exemplo, a gente já aprendeu bastante aí como a gente, pelo menos, faz um mapeamento das vazões, né? Só que, assim, com toda a sofisticação dos modelos estatísticos, não tem jeito. Em algum momento vai dar déficit, né? Ou em algum momento a gente vai jogar energia fora, a gente vai verter água, né? E aí, bom, se dá déficit, o que a gente faz? Bom, será que dar déficit é necessariamente falta de planejamento? Não, isso aqui é uma questão intrínseca do nosso setor, né? E, infelizmente, a gente parece que não aprendeu a lidar muito bem. A gente não aprendeu a ter um plano de contingenciamento que pudesse dar conta dessa questão. Só que aí, quando entrarem as novas fontes renováveis, isso pode ser um complicador ainda maior, né? Mas aí, isso poderia ser um complicador ainda maior. Mas, se a gente olhar aqui tem um gráfico, até foi construído pela própria Leontina, que mostra aqui, as vazões aqui da bacia do São Francisco. Tá? Bom, isso aqui, obviamente, está normalizado, né? E depois, o perfil de vento e o perfil solar. Então, até nisso a gente também foi beneficiado, que existe uma complementaridade. É claro que aqui a gente está falando, a gente está botando aqui uma discretização mensal, né? Se a gente for falar numa operação horária, o problema é mais complicado. Bom, é mais complicado, mas, novamente, há uma solução para isso e a gente tem que saber como se beneficiar dessa complementaridade, né? Bom, e além disso, a gente pode, sabendo que tem essa complementaridade, a gente pode ir um pouco mais além, considerando projetos híbridos, como é o caso aqui desse projeto Renova, que tem lá na Bahia, né? Que esse é um projeto que foi financiado pela FINEP, que já está, não sei se já está em operação, mas a ideia também é vender energia no leilão, né? Então você está vendendo um produto, né, que é um conjunto que vai ter uma intermitência menor do que a intermitência, do que fosse só energia eólica ou só energia solar. E aí, olha só, aqui mostra aqui a complementaridade entre essas duas fontes, né, e quando considerado o projeto integrado, você tem um aumento de garantia física aí de 30%. Tá? Bom, então aqui dá uma dimensão de como a gente pode se beneficiar disso. Um outro projeto também que está sendo já discutido até no âmbito de P&D da ANEEL, né, são essas placas solares flutuantes, né, em que você poderia também dar, assim, digamos, uma complementação adicional aí da geração hidrelétrica. Então já tem 2 projetos aqui em andamento, né? Um em Balbina e outra em Sobradinho. Bom, na verdade, esses projetos estão aqui no âmbito do PROGD, né, que é o Programa de Geração Distribuída, e que, bom, novamente, vai poder dar todos esses benefícios que a gente está falando, inclusive aí com um ganho de garantia física ainda maior do que o projeto lá eólica solar. Fora várias outras coisas que têm sido discutidas, né? Bom, aqui também foi falado da questão do armazenamento de energia, né? Então a gente pode pensar em usinas hidrelétricas reversíveis, né? Que também pode aumentar um pouco aí a nossa capacidade de geração. A gente pode também ter usinas heliotérmicas. Bom, já tem projetos em algum lugar, inclusive na África do Sul, que
essas usinas heliotérmicas têm um sistema de armazenamento em forma de sal fundido que permite que essas usinas gerem energia até 6 horas depois do pôr do sol, né? Então, se é armazenamento de energia que a gente está pensando, essa seria uma boa possibilidade. Ou então você ter algum projeto também híbrido, né? Híbrido, em que você tem essa usina heliotérmica e alguma termoelétrica a biomassa, que aí complementaria a geração da solar depois do sol se pôr, né? E por fim, né, também as baterias, né? Então você tem alguma usina eólica ou mesmo fotovoltaica e você tem baterias para armazenar energia no momento de baixa demanda, né? Então, mas esses são projetos, assim, não são coisas que estão num futuro distante, mas também não são projetos que estejam em andamento aqui no país. Então, tem algumas soluções interessantes. Mas a questão também, como já foi mencionado, é que antigamente a gente tinha lá a geração, a transmissão, né, para chegar nos distribuidores, ali chegava para os consumidores finais. Agora, cada vez menos a energia vai chegar ao consumidor final dessa maneira, né? Então, a gente vai ter várias indústrias, né, com geração própria, a gente pode ter condomínios, né, condomínios com geração própria, a gente pode ter casas com geração própria. Tudo depende de a gente ter um sistema de telecomunicações que dê conta desse gerenciamento. Novamente, vai complicar bastante a vida de quem planeja e de quem opera o sistema. Mas isso é, digamos, um caminho sem volta, né? Bom, o Roberto também mencionou que, sabe, com um pequeno espaço assim, né, um pequeno pedaço de Alagoas já daria para gerar energia elétrica para o país inteiro. Bom, isso é bem verdade, mas no caso, assim, o nosso desenvolvimento urbano é mais vertical, não é horizontal. Então, a gente cresce com apartamentos, né? Então, você tem pouco telhado para muita residência, para muita demanda de energia, né? Tem até projetos aqui que você tem as placas fotovoltaicas aqui na fachada dos edifícios, né? Mas, novamente, a capacidade de geração aqui é muito limitada. Então, sim, a gente vai ter cada vez mais geração distribuída, mas a gente vai continuar tendo a necessidade de expandir o sistema, inclusive considerando grandes linhas de transmissão, né? Então, quer dizer, pelo menos no Brasil, durante um bom tempo, a gente ainda vai continuar tendo que planejar a expansão, inclusive com linhas de transmissão. No caso do sistema interligado, você tem o modelo regulatório em vigor, que tem como objetivo assegurar a confiabilidade no suprimento, promover tarifas módicas, assegurar a estabilidade do modelo regulatório, inclusive para atrair investimentos, né? E também você universalizar o acesso à energia elétrica. Então, esses são os objetivos do modelo regulatório atual. Bom, e aí o que foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia são os princípios da reorganização do setor elétrico, e seria, digamos, o equivalente a esses objetivos do modelo regulatório atual, né? E aí bom, o documento que foi publicado na página do MME, vocês podem dar uma olhada, está logo na página inicial, né? É um documento até um tanto quanto genérico, mas foi até interessante ver a palestra hoje do professor Prado, que muitos dos termos que ele usou, né, e são termos econômicos, estão nesse documento, né? Então, novamente, é colocado de uma maneira um tanto quanto genérica, mas você já pode entender o que ele esteja falando. Então, por exemplo, promover eficiência econômica. Então, bom, em bom economês, eficiência econômica é você promover
a competição no setor elétrico, né? Considerando eficiência produtiva e alocativa, novamente, eficiência econômica, considerando mecanismos eficientes de formação de preço. Então, esse remete a um debate, a uma discussão que a gente teve agora há pouco na apresentação do Roberto. Então, eles estão atrás de um mecanismo de formação de preços, né? Bom, mas também considerando uma eficiência dinâmica, né? Ou seja, considerando que existe uma evolução no longo prazo, né? Quer dizer, existe progresso tecnológico, existem tecnologias que estão entrando e que a gente precisa se planejar para isso. Então, eles não estão abrindo mão, aparentemente, de um planejamento de longo prazo, né? Até a gente também foi discutido aqui que bom, uma usina ela tem que ter um contrato de longo prazo, senão dificilmente ela consegue se financiar, né? Também foi dado o exemplo da Europa, né, que alguns países estão expandindo bastante solar e com preços horários, com leilões horários, né? Mas, bom, tem que considerar que a demanda de energia elétrica lá praticamente não cresce. E isso seguramente reduz a competitividade das termoelétricas, né? Então, se para ele não é muito complicado abrir mão de termoelétrica ou de qualquer fonte, para a gente é super complicado, né? Bom, por isso que faz sentido a gente considerar essas perspectivas de longo prazo. E outro termo que foi usado pelo professor Prado, que são os direitos de propriedade, né? Mas aí o que eles vão um pouco mais além é considerar diferentes produtos, né? Então, hoje a comercialização de energia é feita com megawatt-hora, né? Aqui eles já estão pensando em algumas possibilidades de vender energia, um produto que seria horário de ponta, um produto que seria, sei lá, serviços ancilares. Quer dizer, dá para pensar em várias coisas, né? Bom, eu não sei o que está na cabeça deles, mas certamente alguns produtos diferentes eles vão propor aí nessa medida provisória. Bom, depois a questão da equidade, né? Então, eles citam aqui a questão da isonomia, né? Então, mecanismos de incentivos transparentes. Bom, não sei exatamente o que significa isso. Confiabilidade no suprimento, aí tudo igual ao que estava no modelo anterior, universalização do acesso. E aqui um outro parece ser um recado, né? Prevenção do uso de tarifas de energia elétrica para implantar políticas que não sejam suportadas por elas. Ou seja, aqui a gente falou várias vezes de que digamos, vamos dizer, o Ministério da Fazenda que definia a tarifa de energia elétrica. Como ele queria combater a inflação, então ele não reajustava a tarifa de energia elétrica, não importando a necessidade desse reajuste, né? Então, certamente não tem como nenhuma empresa sobreviver a isso. E também isso remete ao que aconteceu na MP 579, que a ideia era combate à inflação, reduzir em 20% a tarifa de energia elétrica, porque aí, como o Roberto mostrou, também você liberava a geração termoelétrica, né, sem que isso impactasse na inflação. Então, quer dizer, certamente essa MP 759 foi pensada não somente para renovação das concessões somente, mas também para o combate à inflação. Então, quando você tenta misturar essas duas coisas, tem tudo para não dar certo, né? Então, isso também parece um recado aqui que eles estão dando nesses princípios. Depois, tem aqui sustentabilidade do marco normativo, novamente, muita coisa genérica, né? Então, abrangência e coerência, transparência e participação pública, credibilidade, previsibilidade, responsabilidade das autoridades, simplicidade, conformidade. E aqui no final, alguma coisa que também eu acho que faz mais sentido, que são as disposições transitórias, né,
Porque também não tem como a gente simplesmente pegar o modelo, jogar no lixo, começar no outro dia um seguinte, né? Isso traria uma insegurança jurídica muito grande. Então, eles também estão pensando, eu espero, né? Estão pensando numa regra de transição de um modelo regulatório para outro. Agora, independente do modelo regulatório que for adotado, são esses instrumentos que a gente vai ter que utilizar. Não tem como fugir disso. Então, tem que ter planejamento, né, da expansão, tem que ter um planejamento da operação, tem que ter regras de mercado para comercializar a energia, né? Bom, também é outra coisa, outro caminho sem volta. Vai ter mercado nisso, né? Vai ter que ter uma regulação adequada, vai ter que criar condições, né, de financiabilidade, se é que existe essa palavra, né? Quer dizer, condições para que esses investimentos sejam rentáveis, né? Também não dá para você pensar só no setor elétrico como se fosse isolado, né? Então você tem que pensar, por exemplo, no setor de gás natural, que tem bastante complexidade também. Então não dá para imaginar que você vai conseguir fazer um planejamento esquecendo do setor de gás. Também a gente tem que pensar na energia, como também o Roberto costuma falar, energia, de usinas não só como um vendedor de megawatt-hora, mas se a gente pensa numa hidrelétrica, né, como possibilitando a navegabilidade lá naqueles rios, possibilitando outros usos da água, né, você tem mais chance de ter um planejamento mais adequado. E também, assim, não dá muito para fugir disso. Tem que ter alguns incentivos, né? Nem todo. Bom, também foi dito hoje cedo da questão das externalidades, né? Então, se a gente está identificando que tem alguns custos sociais, então a gente tem que pagar pelos custos sociais. Não dá para imaginar que o setor privado vai internalizar esses custos. Então, se tem alguma tecnologia que a gente entenda que é interessante para o setor, essa tecnologia tem que receber incentivos. Então, independente dos mecanismos que forem, ou melhor, do modelo, né, que for proposto, não dá para fugir dessas questões, ou desses instrumentos, né? E esses são, basicamente, os desafios, né? Então, aqui tem o desafio do planejamento, né? Então, desculpa. O planejamento é muito mais do que somente atrair investimentos, né? Então, você tem que definir regras claras, porque os anseios da sociedade é tanto os consumidores quanto os investidores também, né? Então, o planejamento tem que dar conta disso tudo. O planejamento não é uma coisa de curto prazo. Os investimentos, eles têm um prazo de maturação de longo prazo. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, né? Mas o curto prazo também tem essa importância. No planejamento é uma coisa que a gente não pensava muito, mas estão entrando outros atores, que são os chamados de prosumidores, né? Os smart grids. Então, nesse novo desenho de mercado, isso aqui, né, a resposta da demanda vai ter que estar contemplada também, né? Depois a questão da financiabilidade. Bom, muito tem sido discutido no setor de você separar o lastro da energia, né? Tudo bem, assim, em tese eu concordo que é interessante a gente separar o lastro da energia, mas como que a gente remunera esse lastro, né? Bom, será, sei lá, disponibilidade? Não sei. Quer dizer, essa é uma discussão que a gente não vai poder abrir mão de ter. Acompanhamento e ajustes. Bom, até numa palestra que eu assisti do Edivaldo Santana, né, que era diretor da ANEEL, ele estava comparando o número de modificações que teve na nossa regulação desde 2004. Nem estou falando 95, estou falando 2004. Foi assim, uma centena de modificações.
Aí ele estava comparando com o Nord Pool e com a Inglaterra. Lógico que é a comparação um pouco injusta, né? Mas tinha 8 modificações, tinham 2 modificações. Então, quer dizer, a gente, infelizmente, administra incêndios, né? Então, piorou aqui, aí vai, cria um outro problema adicional. Você tenta resolver aquele problema, então você nunca é como se estivesse correndo atrás do rabo, né? Então você, para esse planejamento, tem esses pontos aí nevrálgicos, né? Então tem a integração com o gás natural, a questão da integração elétrica, porque a gente falou, bom, sim, eu acho que hidrelétrica, linha de transmissão, no Brasil, o conjunto dessas duas coisas é um monopólio natural, né? E tem que ser remunerado, tem que ser tratado como tal, né? Não dá para simplesmente colocar a hidrelétrica para competir umas com as outras, né? Isso que não faz muito sentido. Então, assim, integração não só com outras fontes, não só com outros segmentos, mas com outras atividades econômicas, que isso é uma atividade que gera muito emprego, né? Agora, quais são as métricas para isso? Será garantia física? Isso acho que tem uma certa unanimidade, né? Aparentemente não. E aí, como você dá conta disso tudo para ter dar uma sustentabilidade nesse setor, né? Então, para você ter essa estabilidade, você tem que ter olhar de longo prazo. Você precisa olhar para o novo comportamento dos consumidores, inclusive pensando aqui em tarifas horárias, né? Por que não? Porque aí você tem um realismo tarifário. Bom, e, novamente, olha, você tem que ter um marco regulatório estável, não pode ficar mudando sempre que há algum problema, né? Na operação, né? Na operação a gente tem mais problemas ainda, porque você está entrando com tecnologias novas, com agentes novos, com os consumidores. Como que você precifica isso, né? Você pode pensar em diversos produtos, como eu já tinha mencionado. Então, ponta, energia de lastro, confiabilidade, segurança, serviços ancilares, né? Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que pensar como implementar, e isso não vai vindo de um modelo energético, né? Acho que seria difícil imaginar que o modelo vai ser um modelo para precificar. Então, tem que pensar em alguma coisa mais... Então, assim, é o que a gente sempre... O PLD não pode ser o CMO, né? Então, não faz muito sentido esse tipo de coisa. Mas também é certo, né, que também não é tão fácil você caracterizar esses produtos aqui diferentes que eu mencionei e depois precificá-los, né? Então, o Carlos Henrique não está mais aí, mas ele sempre fala que essa é uma conta que fica de fora e que muitas vezes fica a cargo do gerador, né? E que precisava ser remunerada adequadamente. As próprias placas fotovoltaicas também poderiam prestar esse serviço de estabilização do sistema, né? E, novamente, isso permitiria uma remuneração adicional e aí você tinha mais um item para viabilizar essas usinas. Então, questão de mercado, né? Então, como você criar um desenho de mercado em que contemple todos os objetivos que estão lá, que são os princípios, né? E mais garanta todos os interesses de todos os agentes a um preço justo. Então, isso é uma questão que é difícil, né, de a gente lidar, né? Bom, aqui tem alguns pontos nevrálgicos que na verdade, derivam das questões mencionadas anteriormente, né? Bom, sabendo que, mesmo pensando em um modelo, né, um desenho de mercado interessante, você tem que pensar como você trata agentes diferentes, né? Então, uma siderúrgica de um consumidor de baixa renda, né? Como você lida com coisas tão diferentes, sem privilegiar um ou outro, né?
como você também cria um mecanismo de mercado sem criar assimetria de informações? Bom, depois a gente tem a questão da regulação, né? Então, para qualquer desenho de mercado que a gente pense, vai ter que ter uma regulação adequada, né? Então, digamos, não adianta você colocar uma placa fotovoltaica no seu telhado, ainda que seja a mais barata possível, se não tiver uma regulação adequada para isso, né? Então, a regulação tem que acompanhar esse desenvolvimento. Bom, aqui foi uma outra coisa que eu achei bastante interessante que o professor Prado falou, né, de que, bom, para mim, simplesmente a ANEEL era capturada pelo governo e era isso, né, mas ele usou um termo muito interessante que a ANEEL, na verdade, é uma autarquia, né, e é uma autarquia do governo. Então, isso quer dizer, algo que deveria ser independente, não é independente, e dado que não é independente, você perde transparência, né? Então, será que vai, nessa medida provisória que está sendo feita, será que eles vão considerar essas coisas, né? Será que a ANEEL vai ter uma atuação isenta, ágil? Não vai ser simplesmente um fiscalizador, né? Será que a ANEEL vai realmente conseguir desempenhar um papel de regulador? Bom, no caso da financiabilidade, a gente acompanhou, né, todos os problemas que teve aí do BNDES, que, digamos, privilegiava algumas empresas ditas campeãs, né? Então, será que a gente vai dar conta de criar um mecanismo de financiamento adequado para isso, né? Que também dê conta de mitigar os riscos, né, que são intrínsecos ao nosso setor, né? Que outras fontes de financiamento a gente tem para isso? Agora, bom, o Banco Mundial é lógico que a gente pode esquecer, né, que daqui não vem, mas bom, já tem o banco aí dos BRICS, né, que essa é uma boa possibilidade, ao invés de simplesmente aceitar a vinda lá dos chineses, né, mas que a gente possa se beneficiar dessas novas fontes de financiamento que estão derivando daí. Bom, e aí, por fim, essa questão da integração, né, que lá, bom, no planejamento energético, a gente bate muito nessa tecla da integração, não só com gás natural, mas com todas as fontes de energia, inclusive, aí, como foi citado, com placas solares de aquecimento de água, né? Isso tudo faz parte do planejamento, né? Então, a gente tem que ser muito mais abrangente do que foi até agora. Depois, não tratar hidrelétricas, por exemplo, como uma mera geradora de energia elétrica, mas a água tem muitos outros usos que, digamos, que precisa, né, que ela seja pensada dentro de um contexto maior. Bom, e não é só a integração energética, a integração social, integração regional, né? Muito se fala em integração da América do Sul. Isso faz todo sentido, pelo menos tecnicamente faz todo sentido. Eu não sei como politicamente a gente resolve o problema, né? Lá nos países nórdicos, aparentemente, foi muito mais fácil, né? Mas os problemas políticos deles não são tão grandes quanto o nosso. Então, a gente, conseguindo resolver isso aqui, a gente tem um potencial imenso de integração que vai beneficiar todos os países, né? Bom, agora tem que considerar, isso é uma coisa, tem que considerar que o planejamento energético é essencialmente multidisciplinar, né? Bom, se a gente olhar aqui nessa plateia, vai ter gente de formações diferentes e faz todo sentido que seja mesmo. Talvez alguns anos atrás isso fosse muito diferente, né? Bom, e os mecanismos de incentivos, né? Então, quer dizer, a gente tem algumas políticas públicas, né, que são necessárias e que a gente entende como legítimas, né?
E aí, por isso, a gente vai continuar precisando de alguns mecanismos de incentivo. Bom, então aqui tem as questões que estão todas em abertas, né? Então, como atingir transparência, como definir essas métricas, como... Bom, se você tem mecanismo de incentivo, mas quais são as portas de saída, né? Então, todas essas questões que a gente vai ter que passar para lidar com essa grande questão que é esse desafio da transição energética, né? Bom, então, é lógico, a gente... na verdade, está querendo trazer algumas respostas, mas no final das contas a gente traz muito mais perguntas do que resposta. E até por isso eu gostei da sugestão de a gente fazer um outro seminário, e aí a gente vai ter até, em cima dessa medida provisória, né, uma coisa mais sólida para a gente discutir em cima. Bom, então é isso. Obrigado.